Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Neste ano de 2009, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Câmara Municipal de Araçatuba várias pessoas que, à sua maneira, ajudaram a construir a história da nossa cidade. E hoje, de uma maneira bastante especial, nós estamos recebendo a dona Aldemira Maria da Silva, fundadora da APAI de Araçatuba. Já são quase 40 anos, né, dona Aldemira? 40 anos, já fiz, 40 anos. 40 anos de APAI. E é uma história muito bonita que a gente quer contar aqui. Só que primeiro eu quero contar um pouco sobre a dona Aldemira mesmo. Eu perguntei a idade da senhora agora e realmente fiquei surpreso. 82 anos, 82 anos. E está aí jovem. Graças a Deus, né? pela misericórdia dele, que nos renova cada manhã, né? Maravilha. É. Dona Aldemira, a senhora nasceu aqui mesmo em Araçatuba? Nascida aqui em Araçatuba. Meus pais eram mineiros, né? E vieram para aqui e aqui nasceram os filhos. Seu pai chegou em que ano aqui em Araçatuba? Eu calculo que seja por volta de 24, não tem bem com certeza. Praticamente são pioneiros da cidade, chegaram no começo. Comecinho. A cidade era bem pequenininha, bem pequena. Vilinha, né? Era até uma vilinha mesmo. E o seu pai fazia o que, dona Aldemira? Meu pai era trabalhador, eu falo ambulante, mas era mais virado para a agricultura. Agricultor mesmo. E por que escolheu aqui a região, vindo lá de Minas? Sempre em busca de melhor condição de vida, né? Sei. Veio primeiro meu tio e depois ele se sentiu bem aqui e acabou se ativando meu pai e ele veio também. Sei. E a família era grande, a sua família? Foi crescendo aqui, né? Porque quando eles vieram, só minha irmã mais velha que era nascida, eu já fui nascida aqui, os demais também nasceram aqui, né? A família cresceu, 9 filhos. 9 filhos? 9 filhos. Poxa. E a senhora me falou que vocês mudavam muito também. Ah, muito. Muito, muito. Sempre procura de melhor condição de vida para a família, né? Meu pai sempre preocupou com isso. Mas a vida era muito difícil, como continua sendo, né? A classe mais menos privilegiada sofre muito ainda hoje, né? E estudar, dona Aldemira, a senhora teve oportunidade de estudar? Então, meu curso infantil foi muito difícil, porque sempre havia as mudanças e era na hora da oportunidade para o pai que viajava para outros lugares, né? E assim meu estudo foi muito prejudicado. Agora, depois de mãe, fui estudar junto com meus filhos, aqui em Araçatuba, terminando meu curso aqui mesmo. Formação de As suas irmãs, os irmãos estudaram? Estudaram. Minhas irmãs estudaram no Colégio de Lins, no IAL de Lins. Tá. Se formaram professores? Professores. Sei. São todos professores. Depois que se formaram, foram para São Paulo também em busca de melhoria de vida, de serviço, né? Como a família era numerosa, os irmãos tentavam ajudar também nas despesas da família. E onde a senhora estudou aqui em Araçatuba? Que escola? Olha, eu comecei no Jorge Correia e fui acabar no IE. Nesse período, passei por várias escolas. Que um curso terminava aqui, já não tinha mais aqui, fomos lá para o Índio Poti, a escola estava reformando e foi aquela confusão, mas terminei no IE. E a senhora era boa aluna? Não. Acho que não, mas também não era boa, mas também não era ruim. Não. Sempre a gente procurou manter as notas necessárias, pelo menos, porque a gente, como dona de casa, tinha muita tarefa para fazer, tarefa de escola, tarefa de casa, tarefa de mãe, né? Mas a gente deu conta, graças a Deus. A senhora me falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, a senhora foi estudar, na verdade, mesmo depois de casada. A senhora se casou nova, dona Aldemira? Com 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então, eu tinha dito que eu me interessou estudar para melhorar a minha condição de relacionamento com as crianças, porque na minha igreja a gente tem escola bíblica dominical, tem escola de férias, né, bíblica de férias, e a gente queria melhorar muito a nossa comunicação com as crianças. Então eu senti essa necessidade, mas quando eu estava terminei o curso, vi uma nota no jornal falando de um curso para de educação especial em São Paulo, fornecido pela APAI de São Paulo, mas a Promoção Social de São Paulo. E aquilo me interessou, mas eu não sabia o que era, nem para que era. Sei. Aí a gente foi atrás, buscando informações, até que a gente ficou sabendo que era um curso que ia ser realizado em São Paulo, um curso intenso de 3 meses sobre a educação especial. E a gente foi para lá para fazer a inscrição, depois voltamos para fazer o vestibular do curso e depois voltamos para fazer o curso. Foi assim um período bastante
intenso de vai para lá e vem para cá. E graças a Deus meu marido foi muito compreensivo, me levava todas as vezes que precisava e suportou também ficar 3 meses sem a minha presença aqui. Ele que ia me visitar porque eu não podia sair porque tínhamos aula até sábado, até às 6 horas da tarde. Certo. Então foi assim bastante difícil, mas vencemos. Poxa vida, foi, na verdade, aí a gente já está falando do nascimento da APAE aqui em Araçatuba, né? 1970, dona Aldemira? 1970. Quando a gente voltou para aqui, ainda em 69, quando terminou o curso, a dona Alda, que era presidente da APAE de São Paulo, falou, então você vai abrir... Falou para a gente vir trabalhar na APAE, procura a APAE de Araçatuba. Falei, lá não tem. Ela falou, então você vai fundar a APAE em Araçatuba. Aquilo parece que o mundo desmoronou em cima de mim, porque a gente não tinha essa vivência na sociedade para a gente fazer um trabalho dessa natureza. Mas viemos, ficamos aqui uns 15 dias pedindo ao Senhor que nos orientasse como fazer, como realizar, até que a gente começou a soltar algumas notas nos jornais, começamos a visitar os emissores de rádio, de jornais, prefeitura, enfim, as repartições públicas, falando do desejo do nosso coração de trazer essa APAE. Muitos falavam que não existia excepcional em Araçatuba, que a gente estava... Ah, é? Não tinha criança excepcional? Na visão das pessoas com quem a gente conversava, não existia. Mas, na medida que a gente começou a trabalhar, a gente aproveitou o IBGE, que estava fazendo a sua pesquisa naquele ano, pegamos assim um formuláriozinho, acrescentando alguma coisa para levantamento também da pessoa portadora de deficiência visual e da deficiência mental, né? E foi levantado 200, eu não me lembro bem o número exato, mas passava de 260. Poxa vida. E aí a gente teve força para a gente trabalhar na conscientização da comunidade, que eles estavam aí e precisavam de atendimento especializado. Que coisa interessante. Veja o que a dona Aldemir está nos contando. Primeiro, as pessoas negavam, de certa forma. Olha, não tem excepcional em Araçatuba. Aí vocês aproveitam um censo na cidade e acabam levantando mais de 200. Né? Realmente, logicamente que sempre existiu isso, né? Sempre. Na época tinha resistência? As pessoas escondiam as crianças em casa, por exemplo, os excepcionais? Eu não sei se eles escondiam, mas acho que não tinha muita oportunidade de sair, né? E ficava em casa, ficava em casa. E com isso, a sociedade não tomava conhecimento que eles existissem, né? Exato. Mas eles estavam aí, esperando alguém que... Exato. Agora, voltando um pouquinho ainda, antes da fundação propriamente dita, dona Aldemira, a senhora dizia que a senhora, de certa forma, foi chamada a esse serviço. Como é que a senhora sentiu esse chamamento? Como eu já disse, que eu trabalhava com as crianças da minha igreja, né? Sim. Então, para o estudo, eu fui chamada visando aquilo ali, mas Deus tinha algo muito maior, que eu não via. E até eu tive uma visão, não sei se devo falar, mas que eu estava num lugar bem alto e de mim saiu uma luz, mas que alcançava bem mais distante. E os que estavam assim, estavam mais na penumbra. Então, Deus me revelou que na minha família, não precisava mais, que a luz ia irradiar lá adiante naqueles que precisavam. E aí, quando a gente viu a notícia no jornal, que a gente foi saber para fazer. Quer dizer, começou num anúncio de jornal? Um anúncio de jornal. Jornal. Era presidente do consórcio naquela época, o senhor Vanderlei de Souza, que é muito conhecido em Araçatuba, e que foi a São Paulo, trouxe as informações para a gente, e a gente acabou indo para São Paulo fazer o curso. Tá certo. Aí, quando a senhora veio já com esse objetivo de fundar a APAE de Araçatuba, logicamente a senhora teve que procurar as autoridades, né? A própria sociedade, como a senhora já estava dizendo, que foi as rádios e tal. Como é que foi a recepção no caso das autoridades? O prefeito, por exemplo, ajudou? Ele ajudou. O prefeito foi assim, bastante receptivo à nossa colocação. Quem que era? João Cuiabano. Ah, Cuiabano. Cuiabano. Ele foi muito acolhedor com a nossa presença lá. Ele mesmo achava que não tinha excepcional, mas se tem, nós temos que cuidar deles. E aí ele falou, não, a senhora pode contar com o aluguel da casa, a senhora pode procurar um lugar para a senhora trabalhar, que a gente vai favorecer o aluguel. Sim. Então tivemos assim um apoio muito grande dele para a gente iniciar o trabalho. E depois que a gente começou também a divulgar, a gente ficou conhecendo outras pessoas que também se interessavam, como por exemplo a dona Missé, né? Ela tinha a filhinha dela em São Paulo.
e ela se agregou com a gente, foi um apoio muito grande, e através dela outras também vieram, né, dando apoio, porque é um trabalho, assim, difícil, foi muito difícil no começo. Mas com o apoio delas a gente foi caminhando e elas apoiando a gente e nós chegamos até aí. Vocês tiveram então um apoio da sociedade em si, né? Pessoas que realmente já aderiram logo à causa. E profissionais, profissionais, dona Aldemira? Era muito difícil. Muito difícil, não tínhamos um psicólogo na região, um assistente social, fisioterapeuta, nada dessa qualificação profissional existia na região naquela época. E então nós tivemos que trazer uma psicóloga de Bauru, que era conhecida de uma mãe de aluno, e para fazer a primeira avaliação dos alunos que a gente já tinha. E fisioterapeuta, a diretoria contratou um professor de educação física muito interessado, uma pessoa íntegra. Então foi encaminhado para Petrópolis fazer um curso intensivo lá também, para vir trabalhar com os nossos alunos. E nós tínhamos a avaliação física de um fisiatra de Rio Preto, Dr. Nelson Seixas, que é pai também de 2 portadores de deficiência, foi presidente da APAI de Rio Preto e depois da federação, foi vice-presidente da federação, depois foi presidente da Federação Nacional das APAIs. Ele também nos deu bastante apoio, por ele estar mais próximo de nós do que São Paulo. Rio Preto já tinha, então? Já tinha. Então, a gente também teve esse apoio com o Dr. Nelson Seixas. E quem foi os pais que apareceram primeiro? A senhora se lembra? Que levaram os filhos lá para serem tratados? Alguns eu lembro. Tinha a dona Olinda Marim, o senhor Vicente Celestino, o Evandro Ferreira e Souza. Mas os demais a gente já não vai lembrando. E onde que funcionou o primeiro local? Aqui na Humaitá, 419. Uma residência e nós instalamos ali assim. Primeiro foi somente os meninos vindo, a gente fazia tipo de uma recreação, sentados no chão, não tínhamos uma cadeira, não tínhamos um banco, mas não tínhamos professor. Aí a dona Micel encaminhou 2 professoras para Rio Preto para fazer um treinamento em Rio Preto. E aí fomos caminhando devagar, né? E eram muitas crianças que vocês conseguiram atender no começo? A princípio, apareceram 7. 7? 7. Daí, um pouquinho mais, nós já estávamos com 32, foi quando, na época, que nós fomos lá para... Mudou o local? O local, Saldebarim, lá em cima. E uma dúvida, dona Aldemira. Essas crianças, naturalmente, eram acostumadas em casa, né? Eram tratadas pela própria família. Foi difícil esse começo com as crianças? Muito difícil, porque os primeiros que apareciam eram já mais maduros, que dava mais trabalho na família, então eles vieram. Então eles não tinham muita noção de nada, então eles agrediam mesmo, agrediam a gente, e às vezes a gente apanhava deles. Poxa vida, era difícil. Era difícil, sim. Até que a gente encontrou assim, um psiquiatra que foi aderido ao programa, né, o Dr. Fragos. E aí começou o tratamento também com a medicação, para eles se acalmarem um pouquinho, né? Mas a princípio mais era recreativo, porque não tinha nem como muito... Permaneceu pouco tempo também, não? Era meio período. Meio período. E como foi que vocês conseguiram lá essa nova sede, que hoje, até hoje, né, a sede? Quando que mudou para lá? Nós mudamos para lá em 72. Aquela casa foi fundada para uma outra atividade de recuperação de moças que vinha da região, não era nem local, era da região. Sim. E não deu certo, eles terminaram com a atividade e o prédio ficou ocioso. E na nossa diretoria fazia parte uma pessoa que fazia parte também da diretoria lá e ofereceu, se a gente interessava, que ele ia ver com a diretoria de lá, se passaria para nós o prédio. Sim. E foi assim que nós fomos para lá. Eles cederam, aí ficamos lá em termos de comodato, no tempo do Dr. Earide, como prefeito, e depois, no tempo do Dr. Cotrim, nós havíamos pedido, e no tempo do Dr. Cotrim passou definitivamente o prédio para a APAI. Né? E lá estamos. E ampliaram também. Mas como ampliou? Redobrou muitas vezes. Aquilo que a princípio parecia um mundo enorme, que a gente não se perdia dentro da casa,
Daí um pouco já passou-se pequeno e já estávamos sem espaço para recreação, para outras atividades. A gente queria montar as oficinas e já estava ficando apertado o trabalho. E um dia eu saindo no pátio e pensando comigo, e Deus falou, Senhor, agora como que nós vamos fazer, né? Já tem tantos alunos, precisamos de espaço. A rua que passa no fundo da escola, Sim. Terminava o quarteirão, terminava a rua também. E aí me veio da gente pedir aquela rua. Um pedaço de rua mesmo. Terminando um quarteirão antes, né? Sim. E demorou também, foi uma lutazinha, mas conseguimos. Aí então que nós ampliamos mesmo, as oficinas foram feitas naquele espaço, a piscina. Quem não conhece deve ir lá conhecer, que a Paz está muito bonita hoje, graças a Deus. Nem parece aquela paizinha que começou aqui. E a dificuldade enfrentada? Sempre. Muita dificuldade financeira, porque os técnicos começaram a surgir, né? Porque, com essa inovação de tantos cursos nas áreas específicas, então começaram a aparecer os técnicos. Mas a dificuldade financeira foi sempre muito grande. Uma luta, uma batalha mesmo, através de convênios, de campanhas, de promoções. E tem sido sempre assim, a luta. Mas o trabalho permanece. Graças a Deus. Muitas campanhas. Muito. Tem até leilão, né? Vai ter um agora, né? Vai ter um agora, dia as 24. feiras. Pois é. E a cidade, de certa forma, corresponde às pessoas? Corresponde. Eu creio que sim, cada um de acordo com suas possibilidades. Eu creio que a cidade hoje vê a PAI por outro prisma. Né? Não era aquela PAI pequenininha, que parecia não progredir, né? Não, hoje o próprio prédio impõe, sabendo que é uma organização responsável, justa, séria, né? Não é com brincadeira. E então o povo acredita quando se lança uma campanha, as pessoas colaboram bem, graças a Deus. Agora, infelizmente, o poder público nem sempre, né, dona Ademira? É uma batalha. Governo federal, estadual, municipal, é difícil. É uma batalha, vixe. É uma luta, mas a gente vai vencendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Para poder somar, para manter o trabalho. Porque hoje estamos com 546 alunos. 500? Hoje? 546. Estou falando de quando eu estava lá ainda, né? Hoje, não sei se está mais ou se permanece. 546. 40 anos. A senhora ficou durante 40 anos? Não, fiquei com 38. 38 anos. Então... Por que a senhora se afastou, dona Ademira? Olha os anos aí. Muito tempo, realmente. Os anos aí, né? Serviço. A gente já começou na PAI já de meio para frente, né? E depois também com a morte do meu marido, né? Ele ficou doente um tempo, a gente precisou dando apoio. Depois que ele faleceu, eu fiquei muito transtornada. Daí um ano faleceu meu filho também. Sim. Então eu fiquei numa fase muito ruim, emocional e fiquei abatida aqui no estou até hoje. Agora, ele ajudou sempre, né? Foi muito compreensivo, compreensivo. Se não fosse a compreensão dele, também a gente não poderia ir, porque nós, como cristãos, temos que ser obedientes aos nossos maridos também, né? Então, desde que ele concordou, a gente foi fazendo isso, ele sempre me apoiou. E isso foi vitória para mim, né? Senão não poderia estar contando essa história aqui hoje. Vamos falar um pouco da dona Missé também, né? Ela, durante muitos anos, foi presidente lá. 20 anos. 20 anos. Formidável, é uma pessoa maravilhosa. E ela também, com o conhecimento que ela tem, trouxe também seus amigos, né? Para ajudar, como eu tinha dito, eu não tinha influência na sociedade. Eu sempre fui caseira, muito caseira, né? Mas com a influência dela, ela trouxe muita gente que passou a ajudar a PAI. Ajudar fazendo parte da diretoria, enfim, nas promoções. Ela é uma pessoa maravilhosa, ajudou mesmo. Depois dela, veio o seu Orestes também, o seu Orestes Pironelli, né, que veio falecer também, ficou uns tempos. Foi muito bom também, uma pessoa muito justa, muito compreensiva. Foi muito bom. E eu falo assim, Deus é misericordioso, sabe?
Porque quando um está encerrando o seu período, vem outro, aparece outro que dá continuidade, quando o outro está cansado, vem outro que dá continuidade ao trabalho, e assim a PAI continua firme, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, dona Aldemira, mudou muito a questão, a maneira de se tratar as crianças, quer dizer, com esses novos técnicos, isso mudou a forma de tratar? Tem mais resultados de quando começou com relação às crianças, adolescentes? Bom, a base do nosso trabalho é o amor e a compreensão. Se não tiver isso, todo o trabalho será em vão, né? Eu vejo por aí. Então, esse amor e compreensão que a gente tenta transmitir para os funcionários, de um modo geral, porque tem que compreender o aluno nas suas dificuldades, nas suas necessidades, né? Não é dizer que esse conhecimento todo moderno vai fazer com que o aluno exploda e cresça em capacidade intelectual. Ele vai desenvolvendo aquilo que está embutido nele, vai puxando para ele render um pouco mais. É um trabalho mais critério, tentando resgatar mais do que se possa fazer com uma pessoa portadora de deficiência. Às vezes ele tem ainda alguma coisa que precisa ser puxada, né, para ele poder soltar. E ao longo desses anos, a senhora viu bons resultados? Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós temos meninos aí trabalhando no comércio, né, em várias atividades. E isso para a gente é uma alegria muito grande. Outros aqui estão trabalhando com os familiares, né, ajudando. Só dele não ser um peso na família, assim, criando dissensão na família, porque pela sua agitação ele provoca, né, crise na família. Então, só dele não estar provocando essa crise na família já é uma benção. Então, a gente fala, o tempo que ele fica na PAI, a família está sossegada, pode trabalhar sossegada e dar descanso para os irmãos, para os demais, né? Então, a gente vê quando não há um rendimento que a gente gostaria que tivesse, mas que eles estão tendo um atendimento assim, de cuidados pessoais, né, de cuidados escolares, naquilo que se pode, técnicos, né, da saúde, na área da saúde. Eles estão tendo o seu lazer ali na PAI. A PAI é o mundo deles. E nesse período a família também está mais despreocupada, tranquila. Tá certo. E como que é a rotina deles ali? Eles fazem várias atividades, passam muito tempo lá? Olha, tem meio período das 7h30 às 11h30 e recebem almoço. Eles têm 3 refeições básicas, muito boas. 5 refeições. 5 refeições? Praticamente. Poxa, são bem tratados, são bem logicamente. Mas assim, um fica das 7h30 às 11h30. Outros há que ficam permanente o dia todo. E outros que chegam a 12h30 para a sua parte escolar. Então, ali eles têm o atendimento de fonoaudiologia, a orientação psicológica, o assistente social, nas suas necessidades. Temos os médicos, né, o neurologista, o psiquiatra, que também ajuda na área da saúde, para eles terem um comportamento mais adequado, né? Agora, dona Aldemira, hoje existe uma discussão, se fala muito na questão da inclusão dessas pessoas na escola, que querem que vá para a escola junto com os demais considerados aí normais, né, que seria isso. Como que a senhora vê? A senhora que trabalhou tantos anos com essas crianças. Isso não prejudica, de certa forma, também? No nosso tempo não havia essa discussão, né? Sim. Porque até aí foi uma instituição que surgiu por necessidade da família, dos pais. Por isso se chama pais. Amigos excepcionais, né? Pais e amigos excepcionais, né? Então, foi um trabalho duro, difícil, que esses pais se uniram para criar essa associação de pais e amigos que se lastrou pelo Brasil afora, né? Então, hoje, com o trabalho todo especializado que as APAES organizaram, com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, a sociedade a APAE está dando o melhor que se pode para o portador de deficiência. Então, não que a gente esteja contra a inclusão, mas a escola comum não está preparada para receber os nossos alunos. Então, a gente pensa, tira daqui e põe aqui para ficar de que jeito? Né? Quando aqui eles estão tendo um preparo
todo especializado para eles, um atendimento todo especializado para eles. O que parece é que as escolas não estão preparadas para isso. Não está, os professores não estão ainda, né? Não está, a escola comum não está preparada para receber os alunos, os nossos alunos, assim, no bom sentido, que dê continuidade a um trabalho que vem sendo feito pelas APAES. Os pais colaboram de maneira financeira? Lógico que tem muitos que não têm condições, mas existe tem muitos que você ainda precisa colaborar com eles para manter a família, né? Mas aqueles que podem dar uma pequena colaboração, e a gente conta muito com o apoio deles nas promoções. Para ajudar a fazer as promoções, e eles são solidários nas campanhas. Tá certo. Dona Demira, nós já estamos chegando ao final do programa, mas logicamente a gente percebeu a sua religiosidade, né, a missão que a senhora se dispôs a cumprir. E eu exatamente queria terminar com essa pergunta. Valeu a pena, Dona Demira? Nossa, mas como valeu? Me sinto realizada. Sou muito, recebo muito carinho dos pais, dos nossos técnicos, dos professores, da minha família paiana. A minha família paiana me quer muito bem, isso traz para mim uma satisfação muito grande. Mas eu sinto maior alegria de saber que eu pude cumprir com aquilo que Deus permitiu, queria que eu fizesse, me ordenou que fizesse. Então eu fui seguindo as suas ordens. Chegou um tempo que tudo é tempo de começo e tempo de fim, né? Eu sei que no tempo do começo comecei, no tempo certo de parar, ele mesmo deu jeito de eu parar. Quando eu pensava em deixar a pai, eu não sentia força, não sentia como, eu me sentia sufocada de pensar que um dia eu teria que deixar. Mas Deus trabalhou de uma maneira tão maravilhosa como só Ele sabe trabalhar. Dor para mim, mas de uma maneira dor, de outra maneira paz, porque Ele colocou gente que está dando continuidade no trabalho que a gente fazia interno, que é semear o amor. Amor e a compreensão, tanto para a família como para os alunos, para os funcionários. Tá ótimo. Nós agradecemos muito sua presença, Dona Aldemira, e com essa história muito bonita da Fundação da APAE aqui de Araçatuba, nós estamos encerrando mais um programa Câmara História. Nós agradecemos muito a sua audiência, voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado e até lá. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.